Salve, salve galera! Eu vim aqui para comentar uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Um assunto que precisa ser discutido, porque eu tô vendo acontecer o tempo todo e ninguém fala nada sobre isso e o problema só se agrava cada vez mais. É, Nos últimos anos, o que aconteceu? A gente teve dois fenômenos que acabaram prejudicando em muito a imagem do Poder Judiciário no Brasil. Primeiro, o primeiro que eu quero comentar, que eu acho que é o mais grave, é que o bolsonarismo foi responsável por essa politização do Poder Judiciário, né? É engraçado que antes desse fenômeno do bolsonarismo, ninguém assim, falava muito sobre o STF, né, sobre o Supremo Tribunal Federal. Quando muito, a gente teve aí, na época ali da Lava Jato, do processo ali do mensalão e tal, aquela coisa toda, a atuação do Joaquim Barbosa, que chama muito a atenção dos veículos de mídia. Mas ninguém falava muito sobre ele, né? Mas com o bolsonarismo, começou a haver essa politização da imagem do Supremo Tribunal Federal, a ponto das pessoas o tempo todo falarem, criticarem os ministros, né, criticarem o Alexandre de Moraes, o Barroso, e o Gilmar Mendes e alguns outros. E o outro fator foi a atuação, né, do ex-juiz federal Sérgio Moro, né, que começou a agir como se fosse um justiceiro, né, e as pessoas achando muito bacana o que ele estava fazendo, né, sair da posição dele de juiz para ser um caça-bandido, né, que não era o papel dele, não era a função dele. Então isso fez com que surgisse uma animosidade, uma hostilidade da população em relação ao Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou falando sobre esse assunto hoje? Porque eu acabei de ver a notícia de que o Supremo Tribunal Federal invalidou provas contra réus, né, contra réus mesmo da Lava Jato. E aí, sempre que sai uma notícia desse tipo, e você vai ver os comentários, né, dos internautas, é sempre uma chuva de crítica, né, dizendo que o Brasil é o país da impunidade. Né, sempre que sai uma notícia do tipo, a justiça soltou alguém que estava preso, ou a justiça anulou a condenação de alguém, ou a justiça anulou as provas contra tal réu. Gente, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, não é sinal de impunidade, gente. Isso que a gente tem que entender. É porque, assim, infelizmente, o direito é uma matéria muito complexa, o brasileiro tem pouquíssimo entendimento dessa matéria. Né? Eu não vou dizer para vocês que eu sou um especialista em direito, não sou um profundo conhecedor do direito, mas eu precisei ler alguma coisa, né, sobre direito para fazer concurso público, né, e eu tive que aprender sobre isso. Mas a maior parte da população brasileira não entende. Né? Então, gente, quando acontece alguma coisa desse tipo, por exemplo, essa notícia agora, as provas colhidas contra, né, essas duas pessoas, esses dois indivíduos que são réus ali no processo em relação à Petrobras, essas provas foram anuladas porque foram provas obtidas de forma ilegal, foram provas ilegais, né, consideradas ilegais. Isso é uma decisão puramente técnica do Poder Judiciário, tá, gente? A justiça ela funciona mais ou menos assim, para vocês entenderem. Vamos dizer que alguém é acusado de um crime, né, um indivíduo é acusado de um crime, e você olha para a cara do sujeito e você tá vendo que ele tem cara de culpado, tem cara de bandido. Tá muito na cara que ele é culpado. Né? Você, olhando enquanto leigo, você ouvindo os relatos, ouvindo, né, a história toda, né, tudo que tem a respeito, você não tem como esse cara não ser o culpado. Foi ele que cometeu o crime, ele é culpado, ele tem que ser punido. Mas a justiça, ela não pode funcionar dessa forma. O juiz ele não pode olhar para a cara do réu e dizer, você é culpado. Tá na cara que a gente vai perder tempo aqui investigando, levantando prova e colhendo depoimento e dando direito a você a defesa e tal, porque você tá na cara que você é culpado. Não pode acontecer dessa forma. Até porque, mesmo que haja, né, provas abundantes, mesmo que haja indícios, vamos dizer assim, de culpa, a justiça ela precisa, né, cumprir todo o que a gente chama de devido processo legal, até para determinar a medida certa da pena. Porque a gente não pode, por mais que o indivíduo seja um criminoso, o indivíduo matou alguém, mas ele não pode receber uma pena além, né, do que está estipulado para o crime que ele cometeu. Né? A justiça ela não pode ser branda demais, mas também não pode ser severa demais. Então tem que ter uma medida justa, certo? Então, as provas têm que ser obtidas de forma legal, de acordo com o que, né, a legislação brasileira estabelece. Tem coisas, por exemplo, que não são permitidas no Brasil e que são em outros lugares do mundo. Né? Eu já vi, pelo menos assim, eu já vi muito em filmes, assim, em séries de TV, mostrando situações, por exemplo, de agentes, né, agentes policiais, detetives, etc., nos filmes americanos, lá nos Estados Unidos, mostrando eles, por exemplo, fazendo armadilhas, né, para acabar forçando o indivíduo a confessar ou para colher provas, né, de que aquela pessoa cometeu o crime. Aqui no Brasil, isso na maioria das situações não é permitido, sabe? Tipo, vamos dizer que eu chego à paisana e eu tento comprar droga de alguém para provar que aquela pessoa é um traficante, né? Fazer esse tipo de armadilha aqui no Brasil não é permitido. Então, se eu tenho uma prova desse tipo, essa prova ela é invalidada, certo? Por que isso? Por que a justiça tem que ser tão complexa? Gente, é um princípio do direito, né, que vem lá desde Roma, que é aquela frasezinha em latim, in dubio pro réu. Que significa, na dúvida, sempre a decisão deve favorecer o réu. Tá? Por quê? Porque a maior preocupação que se deve ter é em não condenar um inocente. Não correr o risco de condenar alguém que não fez nada de errado, que não cometeu crime, que é inocente. Então, assim, se não existe a certeza de que aquela pessoa é culpada, aquela pessoa cometeu crime, né, se não tem como provar de forma definitiva o sujeito é culpado, então ele precisa ser liberado. Né? Não pode condenar alguém se não tiver
provas. Não pode condenar alguém se não tiver plena certeza de que aquela pessoa é culpada. Então é assim que funciona. Gente, então, você. E outra coisa, essa coisa de liberar, né? Tirar da cadeia, né? Mandar para casa. Isso tudo é porque é preciso seguir, né, a legislação, o que a lei estabelece. Tá? Então, claro que às vezes causa revolta. Às vezes a gente sabe que o crime foi cometido e o indivíduo precisa ser liberado, por algum motivo. Né? Isso às vezes gera uma certa impunidade. Mas a gente não pode culpar o judiciário por isso. O judiciário tem que fazer o seu trabalho de forma técnica, de forma imparcial. Sabe? Por mais revoltante às vezes que seja o crime. Né? O judiciário não pode se deixar levar pela emoção, né, pela comoção, pela gravidade do crime e tomar uma decisão de justiceiro. Tá? Então, assim, por que eu mencionei, por exemplo, a atuação do Sérgio Moro? Porque o Sérgio Moro ficou famoso justamente por trabalhar de forma ilegal, sabe? Tá na cara que essa galera roubou a Petrobras, então a gente tem que fazer o possível aí pra botar todo mundo na cadeia. Né? Então, independente de como a gente vai obter as provas, independente, né, de se aquela pessoa está tendo direito à ampla defesa, como a justiça determina, né, como a legislação determina, né, vamos botar todo mundo na cadeia e se a gente pode ou não provar que eles são condenados, isso aí não interessa. Né? Era assim que o Sérgio Moro estava agindo e por conta disso praticou inúmeras ilegalidades, por conta disso causou uma bagunça danada, porque todo o trabalho que ele fez, né, e outros ali que atuaram na Lava Jato fizeram acabou indo por água abaixo, porque foi tudo anulado, aí foi anulado a condenação de quem era inocente e provavelmente acabou indo culpado ali no meio. Gente que cometeu crime acabou não sendo punido porque o Sérgio Moro, né, fez a maior bagunça. Né? O Sérgio Moro acabou fazendo um estrago pior, né, do que o benefício que ele supostamente tentou realizar. Então é isso, gente. Olha, quando vocês veem notícias desse tipo, foram anuladas as provas contra o réu de tal processo, fulano de tal assim, foi liberado da prisão, né? Foi mandado para casa, foi solto e fulano de tal que estava preso. Tenham cuidado antes de né, dizer que o judiciário está promovendo impunidade. Muitas vezes o judiciário só está fazendo, na maioria das vezes, o judiciário só está fazendo o seu trabalho. Falou, gente. É isso aí.